Que as orquídeas gostam de cachepô de madeira, a gente já sabe. Agora, a questão é sempre quando a gente vai fazer replante, né? Porque elas realmente crescem muito bem nesse tipo de substrato, né? Porque é um substrato, né? Acaba sendo um vaso de substrato. Só que na hora de replantar, é aí que o bicho pega. Vamos falar um pouquinho sobre esse meio de cultivo e também como a gente faz o replante. Vou replantar, vou tirar essa planta daqui, ela vai sofrer. Bom, pessoal, eu vou fazer o replante aqui e eu quero já de cara falar para vocês que a gente vai ver um processo de uma planta que vai sofrer, porque não há como fazer um replante, como retirar uma planta dessa do cachepô sem fazê-la sofrer. Existe até alguns métodos, né, que a gente poderia quebrar o cachepô, a gente pode tirar esses arames do cachepô, né, que prendem as madeiras aqui, para a gente ir retirando. E se você tem esse tempo, né, se você tem essa paciência, é melhor, tá? É melhor porque a planta vai sofrer muito menos. Eu vou fazer de um jeito que é aquele que eu preciso ser, vamos falar de aproveitamento de tempo, né? Estou fazendo muitos replantes, então eu vou fazer de um outro jeito, porque eu preciso ganhar tempo, não tenho tempo para cortar no alicate e tal, gasta-se aqui 2 horas brincando para você fazer todo esse trabalho. Então, o que eu faço? Eu pego a planta aqui, né? Eu vou falar, tá? Fica aí que eu vou explicar também o porquê que é bom e pode não ser bom para você esse plantio, tá? E eu vou colocando a tesoura aqui embaixo, ó, bem longe dos seus rizomas, né? Porque se eu coloco muito perto eu quebro ele. Então eu coloco embaixo e vou levantando a planta. Como é consequência, eu sei que vai quebrando raízes também, tá? É natural que isso aconteça, né? Então eu já estou ciente de que eu vou fazer a planta passar por esse estresse, tá? Ó, é bem complicado, tá, gente? Ela fixa na madeira de um jeito. E aí você pode até cortar um pouco das raízes, né? Eu prefiro ir soltando. Se ela consegue rasgar e sair, ótimo. Se eu vejo que tem dificuldade, aí eu corto as raízes, tá? Mas eu vou tentando assim, devagarzinho, vendo se eu consigo fazer ela sair. Eu não vou fazer corte nenhum, vocês vão poder acompanhar aí tudo desde do início até o final, até eu arrancar essa planta daqui do jeito que eu vou mostrar para vocês, tá? E é bruto mesmo. Olha só, tem muita raiz, né? A planta enraiza nessa madeira, então é complicadíssimo. E a gente vai falar no final também se vale a pena ainda fazer esse tipo de plantio, se é melhor no vaso de plástico, cerâmica, né? Então, ó, aqui eu já levantei bem as raízes. E agora, para não correr o risco de quebrar realmente a planta, dela partir ao meio, eu começo agora a cortar a raiz dela aqui, ó, tá? Isso daqui, gente, é uma coisa que mesmo você retirando tudo aqui, você teria que fazer. Não há jeito, sem causar danos, quando você vai fazer um replante de uma orquídea que está presa com tudo isso de raiz no cachepô. Esquece, tá? A última vez que eu fiz um vídeo assim, é porque você judiou da planta, porque você cortou a raiz, não pode cortar a raiz. Não, gente, não pode cortar a raiz. Mas esse tipo de replante não existe outro jeito de ser feito. Como disse a vocês, ou vocês fazem como eu orientei, né? De retirar tudo, ou vocês vão ter que fazer exatamente como vocês estão vendo aqui, né? Não tem jeitinho fácil de fazer um replante de uma planta desse jeito, não, sem causar a ela um bom estresse, né? Então aqui, ó, eu vou cortando, já vou começando a retirar a planta. Você viu que eu cortei bastante raiz e eu já consigo agora tirar ela toda. Ficou bastante raiz aqui dentro e a planta tá aqui, ó, tá? Já inteira na minha mão. Então vocês viram que é um processo que eu demorei, não sei que tempo que está no vídeo aí, mas aproximadamente 5 minutos, talvez nem isso, né? E a planta está retirada aqui de boa. E por que agora é bem interessante de a gente fazer isso, mesmo a gente tendo cortado raiz? Ela está vindo com brotações novas. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, inclusive, uma coisa bem bacana, para vocês se tranquilizarem ao fazer esse tipo de processo também, né?
que eu sempre falo, espera sempre ver se a planta vai entrar em estado de atividade. Agora ela estava em floração, né? Mas ó, ela tem aqui gemas, tá? Essas gemas aqui, elas vão se desenvolver, elas vão produzir novas raízes. Então ela vai enraizar, seja no cachepô, se eu for colocar ela no cachepô novamente, ela vai tornar a enraizar no cachepô, seja no vaso, não importa onde, ela vai fazer isso, tá? Como ela está com a floração passando e tal, eu já estou fazendo esse replante, precocemente até, eu já vou limpar, né? Já vou fazer toda a limpeza na planta, preparar ela para o novo vaso que ela vai ser plantada, com novo substrato, etc. Dessa vez ela não vai no cachepô e eu não tenho intenção de fazer divisão dela. Eu vou deixar essa planta entolcerar, né? Então eu vou colocar ela num vaso maior para que ela possa se desenvolver, continuar se desenvolvendo do jeito que está aqui. O que eu vou fazer, gente, depois é aquela técnica que vocês já sabem que eu utilizo, né? Que já ensinei diversas vezes vocês no canal a fazer também. Depois dela plantada, você vê que ela é uma planta só, né? Ela é uma planta só aqui, ó, tá? Depois que eu plantá-la, eu vou fazer um corte ao meio dela, justamente para que ela possa, essas partes traseiras aqui, desenvolver novas brotações e a planta continuar entolcerando, tá? Então isso é bem bacana de você fazer também, mas depois de plantar e de preferência dela estar toda enraizada, tá? Depois que ela passar pelo processo do plantio e enraizar no novo substrato que você escolheu, o novo vaso, aí você faz isso com bastante calma. Mas vamos lá, tá tudo feitinho aqui, depois eu faço essa limpeza. Agora vamos falar sobre os prós e contras do cachepô. As grandes vantagens do cachepô. As vantagens são muitas, gente. Nós temos um vaso que é ao mesmo tempo substrato. Essa já é a primeira grande vantagem para as orquídeas epífitas. A segunda grande vantagem é que não é qualquer vaso. Apesar dele ser ainda um vaso que é substrato, ele também é bem aerado, né? Como você pode ver, a facilidade que as raízes conseguem se encaixar e ventila. Então isso são coisas muito, mas muito importantes para as raízes das nossas orquídeas. Por isso, o substrato como cachepô, tronquinho de madeira, é ainda e vai ser sempre muito melhor do que qualquer outra coisa que a gente pense em fazer para as nossas orquídeas. O homem faz os plantios dentro de vasos com substrato, no meu caso, o seu, para facilitar a nossa vida na hora do replante. Porque você viu o trabalho que dá, né? E o quanto a planta se estressa. Tem planta que se você for fazer isso numa época meio errada, você pode até perder ela. Então, essas são algumas das desvantagens de se ter uma planta aqui, né? De você na hora do replante. Mas, no mais, esse é ainda o melhor vaso, o melhor substrato para você plantar as suas plantas epífitas, tá? Outra coisa que você poderia fazer, que não necessariamente você precisaria fazer esse processo, era colocar ela num cachepô maior. Vamos supor que eu quisesse agora falar, poxa vida, eu vou replantar, eu escolheria um cachepô maior, mandaria fazer na medida que eu quero, com 3 dedos aproximadamente da planta para que ela possa voltar a crescer, né, continuar crescendo. Eu só encaixaria ela, né, faria ela mais profunda, encaixaria ela e deixaria vegetar. Também era uma ótima escolha caso eu quisesse continuar no sistema do cachepô. Como, por exemplo, eu fiz por essa opção com essa encíclia aqui. Dá uma olhada só que agora eu coloquei ela no vaso plástico, mas eu coloquei ela com cachepô e tudo aqui dentro, para não precisar fazer a planta passar por estresse que você viu aqui, tá? Ah, Fábio, mas então por que você não fez exatamente a mesma coisa com essa catleia? Essa catleia é uma catleia máxima. Ela tem um pouco mais de necessidade de umidade. Eu vou mostrar para vocês que ela está um tanto quanto desidratada. Olha só. A folha dela está mostrando sinais de desidratação. Isso porque boa parte do meu cultivo, 90% do meu cultivo, já está adequada a vaso, tirando as encíclias que estão em cachepô. Encíclias eu gosto muito de cachepô para elas. No mais, está sendo tudo em vaso. O que ocorre? Aquela situação que eu falei para vocês, quando vocês não padronizam o seu orquidário, quando você não tem um padrão de substrato, para um vaso você põe pedra, para o outro você põe madeira, para o outro você põe musgo, para o outro você escolheu o vaso de barro
Quando você vai fazendo toda essa variedade dentro do seu orquidário de substrato, você vai fazendo plantas se darem bem de um lado e plantas sofrerem do outro. Porque você certamente vai dar se você regar uma planta que está na pedra, você precisa regar dia sim, dia não. Imagina que do lado tem uma planta no musgo, você vai apodrecer as raízes dela. Então você vai beneficiar aquela que está na pedra e vai certamente prejudicar aquela que está no musgo. Por essa razão então que eu retirei esse vaso, né, da Cattleya máxima do cachepô, porque agora eu vou adequar ela justamente a um vaso plástico, né, permitindo que ela tenha mais umidade e dentro desse padrão que eu estabeleci para as plantas do meu orquidário com os substratos que, se você não viu no final desse vídeo, eu deixo aqui um card não, né, na telinha vocês vão poder acompanhar, clicar para vocês poderem ver o substrato que eu estou utilizando aqui e como tenho feito os meus plantios, tá? Portanto, estabeleçam esses critérios para vocês terem os melhores resultados. Padronize, você vai ser na madeira, vai tudo em madeira, dê preferência para ser pelo menos 80% do seu orquidário em madeira. Vai ser cachepô, né, que também é madeira, mas muda um pouquinho, que às vezes a gente coloca musgo embaixo, então é diferente do tronquinho, o tronquinho é seco e tal. Tudo depende de como você vai fazer. Mas padronize, para você padronizar também a rega e as plantas então se darem muito melhor, tá bom? E agora é aquela hora do plantio, né? E aí vídeos de plantio tem os recentes no canal, aliás, é o que eu mais tenho apresentado ultimamente para vocês. Então agora só vou plantar utilizando o substrato e os vasos e o procedimento que eu tenho feito para todos os meus plantios aqui. Super beijo para você, obrigado pela sua companhia até aqui, que Deus te abençoe e a gente tem um encontro no próximo vídeo. Espero por cada um de vocês. Tchau!